início ao capítulo 3º do título 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta aula, vamos iniciar pelo artigo 19 e vamos até o artigo 24 do ECA. Vamos falar do direito à convivência familiar e comunitária. Estamos na seção 1, ainda falando das disposições gerais. Informa o artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Então é um direito da criança e um direito do adolescente, levando em consideração que criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, o direito de ser criado e educado. Veja que criar uma criança e um adolescente e educá-lo são duas coisas completamente diferentes. Eventualmente, eu escuto por aí pessoas dizendo que criaram 4, 5, 6 filhos. Criar você pode. Criar 4, 5, 6, 10, 20, 30. Para criar você tem que dar comida, você tem que dar roupa, você tem que dar uma assistência básica. Para criar você cria uma criança, você cria um cachorro. Não desmerecendo os cachorros. Mas criar qualquer um cria. Educar é que é diferente. É um outro status. Para educar você precisa dar o exemplo. Para educar você precisa também de apoio. Porque a partir do momento que nós nos educamos, nós também educamos a terceiros. Para educar nós precisamos evoluir cada vez mais. Então é direito de toda criança e do adolescente ser criado e educado. Criar é fácil, educar é difícil. Quero ver você educar um. Criar 10 você cria, educar um é difícil. Criado e educado no seio de sua família natural. E excepcionalmente em casos, geralmente em que o juiz determinar, em uma família substituta. Assegurada a convivência familiar e comunitária em um ambiente sempre que seja um ambiente sadio, um ambiente que seja harmonioso e que permita o seu desenvolvimento integral. Então temos aqui uma alteraçãozinha recente. O artigo 19, em seu parágrafo 1º, sofreu uma atualização no que concerne a esse prazo máximo. O parágrafo 1º do artigo 19 dizia que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. Esse no máximo a cada 6 meses foi alterado no ano de 2017 para 3 meses. Sendo assim, a redação do parágrafo 1º hoje é a que está aí na sua tela. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional, lembrando que o programa de acolhimento institucional é comumente conhecido na sociedade como um abrigo, a criança que vai para o abrigo, essa criança terá a sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. Devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. O parágrafo 2º também teve sua redação alterada, também com relação ao prazo. O parágrafo 2º informava que a permanência da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional, isto é, abrigo, não se prolongará por mais de 2 anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Esse prazo foi alterado também no ano de 2017 e de 2 anos, que era o prazo inicial, ele foi reduzido para 18 meses. Então, a atual redação do parágrafo 2º informa que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses,
salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, casos em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, que veremos mais adiante, inciso 1º e 4º do caput do artigo 101 e 2 incisos 1 a 4º do caput do artigo 129 desta lei. Então, qual é a informação importante aqui do parágrafo 3º? A informação é que a manutenção ou reintegração de uma criança ou adolescente à sua família natural, ela tem preferência em relação a qualquer outra providência. Então, eu tenho uma criança incluída em um programa de proteção e acolhimento institucional. Ante a colocá-la em um programa de acolhimento familiar, vamos tentar recolocá-la no seio de sua família natural. Não sendo isso possível, aí tiraremos ela de uma medida de acolhimento institucional e colocaremos ela em um programa de acolhimento familiar ou a manteremos no programa de acolhimento institucional, isto é, no abrigo, pelo prazo que estudamos nos parágrafos anteriores. Temos o parágrafo 4º do artigo 19 que informa que será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável. Isto é, a mãe ou o pai estão privados de sua liberdade, cumprindo uma pena. Essa criança tem o direito de visitá-los. Continuando. Ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. A criança está, ou o adolescente, no caso o adolescente está cumprindo uma medida de acolhimento institucional, então esta pode ser visitada por seus pais, independente de autorização judicial a qualquer tempo. Em regra, é assim que funciona. Em casos excepcionais, uma criança que esteja submetida a acolhimento institucional, a uma medida protetiva de acolhimento institucional, por exemplo, pode ter até a visita de seus pais restrita, dependendo do motivo da medida protetiva de acolhimento. Mas essa não é a regra. Temos ainda, no artigo 19, o parágrafo 5º que foi incluído pela Lei 13.509 do ano de 2017. Diz o parágrafo 5º, será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Também temos a inclusão do parágrafo 6º, que diz: a mãe adolescente será assistida por equipe. Equipe, veja que eu destaquei, multidisciplinar. Cuidado na prova para que eles não coloquem aí no lugar de multidisciplinar a equipe interdisciplinar. Como eu já expliquei em aula anterior, a natureza da equipe multidisciplinar é uma e da interdisciplinar é outra. No caso em tela, essa assistência à mãe adolescente será prestada por uma equipe multidisciplinar e não interdisciplinar, que é o que o seu examinador tem aí a tendência de colocar em uma prova. Dando continuidade, o artigo 19 agora tem um complemento enorme, maior do que o seu próprio artigo original, que é o artigo 19A, e temos ainda o artigo 19B, todos com seus respectivos parágrafos, todos acrescidos pela Lei 13.509 do ano de 2017. Então vamos começar com o artigo 19A, caput e seus parágrafos, e depois vamos para o artigo 19B. Diz o artigo 19A, a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para a adoção antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Então essa coisa de entregar o filho, dar o filho para adoção, é um processo que precisa da intermediação
do Poder Judiciário e do Ministério Público. Uma mãe não pode simplesmente ter um filho e dar para o vizinho. Toma, é seu, vai criar. Fazer aquela adoção informal. Então, a adoção de uma criança é um processo que passa pelo Judiciário e passa pelo Ministério Público. Ela não pode ser feita de maneira informal. Continuando o 19A, vamos ao seu parágrafo 1º. Diz o parágrafo 1º que a gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando, inclusive, os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Por quê? Porque a mãe, principalmente aquela mãe adolescente, mas nenhuma mãe está longe disso, a gestante, quando está ali no processo de gestação, ela tem alterações hormonais significativas. A gestante tem alteração hormonal que pode levá-la a tomar uma decisão do qual ela vai se arrepender, e a mãe no seu estado puerperal, que pode durar às vezes anos após o nascimento da criança. Há registros médicos aí de estado puerperal durando aí uma média de 3 anos após o nascimento. Essa pessoa está com a condição hormonal alterada, e essa condição hormonal alterada pode fazer com que ela tome decisões do qual ela venha se arrepender. Por isso, essa gestante ou mãe vai ser ouvida por uma equipe interprofissional, cuidado, e não multiprofissional, e sim da Justiça da Infância e da Juventude. Essa equipe vai fazer o relatório, e ao fazer o relatório dessa mãe que quer dar a sua criança para a adoção, ela vai levar em consideração o estado gestacional ou puerperal. Parágrafo 2º. De posse do relatório, a autoridade judiciária, como eu já disse antes, o processo de desconstituição do poder familiar de uma mãe e de um pai e constituição desse poder em outra família, na forma, por exemplo, de uma adoção, ele passa pelo judiciário. Então, parágrafo 2º, de posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Continuando, temos o parágrafo 3º. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, que teremos oportunidade de ver lá na frente, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. A família extensa é aquela formada por tios, por primos, por avós e outros parentes mais distantes do que pai e mãe, relação pai, mãe e filhos. Essa família extensa tem prioridade na adoção ou guarda de uma criança. No caso da mãe que queira entregar esse filho para a adoção, essa família extensa é indicada por ela ou procurada pelo judiciário dentro de um prazo de 90 dias, sendo prorrogável por igual período, isso é, outros 90 dias, se o prazo inicial tiver sido de 90 dias, claro, para que ela possa exercer o seu direito de preferência em uma adoção. Continuando. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apta a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Isso é, desconstitui a mãe do poder familiar, ela deixa de ser mãe, uma vez que não tem um pai habilitado, e não temos uma família extensa reclamando o seu direito de preferência. Então essa criança é retirada da mãe, com a aquiescência, óbvio, desta mãe, e colocada em um programa de acolhimento familiar ou institucional, ou sobre a guarda provisória de alguém que tenha capacidade de adotar a criança. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 desta lei, garantido o sigilo
sobre a entrega. Como assim, Hammurabi, na audiência? Como eu disse, o processo de desconstituição do poder familiar e constituição de nova família, por exemplo, por adoção, é um processo que passa pelo judiciário com a presença do Ministério Público. Então a genitora, os genitores, no caso, se houver um pai registral ou indicado, devem ser ouvidos diante do juiz em audiência, sendo garantido o sigilo sobre a entrega. Isso é, o processo é sigiloso e ninguém vai saber a origem, por exemplo, dos pais biológicos, até que essa criança faça, por exemplo, 18 anos e queira saber qual é a sua matriz biológica. Nesse caso, ela tem o direito do reconhecimento da sua matriz biológica. Mas antes disso, todo o processo é mantido praticamente em sigilo, com pouquíssimas, raríssimas exceções já comportadas aqui no próprio Estatuto e que serão mencionadas em aula futura. Continuando, parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem a representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob guarda provisória de quem esteja habilitado para adotá-la ou a adotá-la. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência, que veremos mais adiante. Então aqui, por enquanto, você tem que lembrar que o prazo é de 15 dias e ele começa a contar a partir do término do estágio de convivência. Parágrafo 8º. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os seus genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Isso é, aquela mãe que está entregando o filho para adoção, aquele pai registral ou pai indicado que estiver entregando o filho para adoção, eles podem se arrepender. E em se arrependendo, voltam. Na verdade, não voltam porque eles nem perderam, eles mantêm o poder familiar, mas eles serão acompanhados por 180 dias por uma equipe da Justiça da Infância e da Juventude, a fim de regularizar a situação deles e ver se vai ficar tudo bem com relação à criança. Parágrafo 9º do artigo 19A. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. E aí a gente vai fazer uma breve remissão ao artigo 48 desta lei, até porque eu acabei de mencionar ele há 2 slides atrás. O artigo 48 fala do direito ao reconhecimento da origem biológica que a criança possui quando completa a maioridade ou, em algumas exceções, antes de completar a maioridade. Diz o artigo 48, que já está aí na tela: o adotando tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. E o parágrafo único com a sua exceção. O acesso ao processo de adoção poderá, isso é, existe aí uma discricionariedade, existe aí uma faculdade, então ele poderá ser também deferido ao adotando menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, em determinados casos, este acesso aos registros do processo de adoção podem ser dados à criança, na verdade ao adolescente, antes de completar 18 anos de idade. Muito bem, fechando aqui, vamos para o parágrafo 10 do artigo 19A. Diz o parágrafo 10 que serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contados a partir do dia do acolhimento. Eu quero que você guarde, para fins de prova, o destaque, isto é, os 30 dias, o prazo de 30 dias. Dando continuidade
Vamos para o artigo 19b. O 19b diz que a criança e o adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, poderão, isto é, temos aí uma faculdade, eles poderão participar de programa de apadrinhamento, isto mesmo. Não é uma adoção, é um programa no qual a pessoa vai conseguir um padrinho, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que irá ajudá-la no dia a dia, que irá orientá-la, que irá direcioná-la, que vai fazer às vezes de um padrinho, sim, dentro do arquétipo coletivo do que entendemos ser um padrinho. Então o parágrafo 1º diz que o apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e até financeiro, veja lá. Então é realmente uma figura de um padrinho. A criança vai conseguir um padrinho, o adolescente vai conseguir um padrinho para poder fazer vínculos externos ao abrigo, por exemplo, onde ela mora. Esse padrinho vai prestar assistência social, assistência moral, assistência física, assistência cognitiva, educacional, assistência financeira. Mas esse padrinho não é pai, ele não adotou. Ele é simplesmente um padrinho. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 19b diz quem é que pode apadrinhar. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar. Essa informação eu já tinha dado anteriormente. Então, pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente, a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Então presta atenção. Quem são as crianças que têm prioridade na hora de receber um padrinho? É aquelas que estão em situação mais difícil para serem adotadas, por exemplo. Aquela criança que ninguém quer adotar, ela tem prioridade em um programa de apadrinhamento. Continuando o parágrafo 5º do artigo 19b. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Então temos aí uma discricionariedade. E praticamente fechando, temos o parágrafo 6º, que diz: se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Como eu disse, todos esses processos passam pela intermediação do Poder Judiciário. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Todos nós conhecemos, por exemplo, a terminologia filho bastardo, que é o filho havido fora da relação de casamento. Pois bem, esta terminologia não pode ser aplicada, não pode ser usada, não existe essa de filho bastardo. Por quê? Porque é uma designação discriminatória. Filho é filho, não importa se foi concebido dentro de uma relação de casamento ou não, todos os filhos têm os mesmos direitos em relação a seus pais. Artigo 21. O pátrio poder, veja que a palavra está riscadinha, isso quer dizer que essa terminologia não se usa mais. Essa expressão foi substituída por poder familiar, porque ele é exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, por isso foi substituído. Tá?
Ela foi substituída no ano de 2009 pela Lei 12.010. Então é ela que vamos aplicar agora. Então, ao lermos o artigo 21, leiamos: o poder familiar, e não pátrio poder. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Isto vale para pai e mãe na convivência e na constância de um casamento, por exemplo, ou pai e mãe separados. O poder familiar é igual. A guarda, salvo disposição expressa em contrário, a guarda, ela hoje é compartilhada entre pai e mãe em igualdade de condições, assim como o poder familiar também é compartilhado em igualdade. E se houver divergência entre os pais, qualquer um deles pode recorrer à autoridade judiciária para dirimir o conflito. Artigo 22. Aos pais incumbe. Incumbe o que, Hammurabi? Incumbe o dever de sustento, incumbe o dever de guarda e o dever de educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. A regra do artigo 22 é praticamente autoexplicativa. Sustento, guarda e educação são deveres dos pais. Sustento, guarda e educação. Agora, detalhe, dos filhos menores. Isto mesmo, dos filhos menores, porque a partir do momento que esses filhos se tornam maiores, em regra, estes deveres desaparecem. Em regra, cabendo aí algumas exceções que não são pertinentes para esse momento de prova. Continuando, o parágrafo único do artigo 22 informa que a mãe e o pai ou responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardados os direitos de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Então, direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados entre pai e mãe, independente de sua situação conjugal. Dando sequência, o artigo 23 informa que a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, o fato de os pais serem pobres, muito pobres, não constitui motivo suficiente para que eles percam ou tenham suspensos o seu poder familiar. Se junto com essa pobreza, outros fatores de risco estiverem associados à criança e ao adolescente, estes poderão ser submetidos a uma medida protetiva, sim, de acolhimento, por exemplo, institucional, ficarem em um abrigo a título de proteção e cuidado até que os pais possam, por exemplo, se reestruturar financeiramente. Mas isso não é uma punição, e sim um apoio que o Estado dá a essa família carente. Dando sequência, o parágrafo 1º do artigo 23 informa: não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluído em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Isto é, essa família carente de recursos deve ser obrigatoriamente incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção e desenvolvimento da família, receber o Bolsa Família, receber o Bolsa Escola, para melhorar sua condição de vida e poder sustentar seus filhos com dignidade. O artigo 23 sofreu uma pequena alteração no que concerne ao parágrafo 2º, isto mesmo, no que concerne ao parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 23 dizia, conforme a redação do ano de 2014, que a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho ou filha,
Este parágrafo foi estendido no ano de 2018. Ele foi melhor explicado, foi ampliado o seu raio de ação. A atual redação do artigo 23, parágrafo 2º, informa que a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, que pode ser um cônjuge, uma companheira, um companheiro, enfim, ou contra o filho, filha ou outro descendente. Isto é, veja que foi incluída aí a figura da pessoa que detém o mesmo poder familiar e a figura de outros descendentes. Os crimes dolosos contra estas novas figuras também implicarão na perda, na destituição do poder familiar. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. O dever no caso de sustento, de guarda e de educar são os deveres prescritos no artigo 22. Então, vejamos aqui que para que você tenha decretada a perda ou a suspensão do poder familiar, é necessário um processo judicial ao qual será proporcionado àquela pessoa, àquele pai, àquela mãe, o direito ao contraditório na situação em tela. Então, serão decretados judicialmente a perda ou suspensão em procedimento contraditório. Nos casos previstos, destaca na legislação civil. Cuidado na prova, é legislação civil, bem como nas hipóteses de cumprimento injustificado dos deveres a que alude o artigo 22, o dever de guarda, de educação e de sustento dos filhos menores. Ok? Muito bem, terminamos a nossa aula número 8. Na nossa aula de número 9, virá no próximo bloco, vamos falar da seção 2 do capítulo 3º, vamos falar do conceito de família natural e extensa. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.